Olá pessoal, vamos resolver agora o exercício relacionado ao conteúdo partícula, corpo extenso e movimento relativo, tá? Beleza. Então vejamos essa primeira questão. Olha, a distância da Terra ao Sol é cerca de 10 a 4 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Então veja bem, eu fiz esse esquema aqui para a gente visualizar bem essas distâncias envolvidas, tá? Então aqui a gente tem a distância entre a Terra e o Sol, tá? E ela é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Tem esse pontinho aqui, ó, que é a Terra, tá? Para vocês verem aí o diâmetro, tranquilo? E aqui tem o Sol. Bem, inicialmente eu preciso logo dizer que aqui está tudo fora de escala, tá? Obviamente nessas condições aqui, a Terra seria muito menor do que está aqui. Essa distância seria muito maior do que está aqui e o Sol também seria muito maior. Então está tudo fora de escala. Esse esquema é só para a gente entender o problema, tá? Então, mesmo fora de escala, você está vendo aqui nessas proporções que a Terra aqui está muito pequena em relação a essa distância que separa ela e o Sol, tá? Então, nessas condições aqui, como a distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra, então nessas condições a Terra pode ser considerada como uma partícula. Tranquilo? Imagino que a maioria das pessoas aí já tinha entendido isso. Essa é outra questão. Um satélite artificial de 10 metros de raio está girando em torno da Terra a uma altura de 500 km. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.000 km. No estudo desse movimento, a Terra poderá ser considerada como uma partícula e o satélite. Então vamos ver aqui, ó. Aqui você tem a Terra, aqui tem o raio da Terra, 6.000 km, tá? Aqui a distância de 500 km entre a Terra e o satélite. O satélite tem apenas 10 metros de raio. Então, ou seja, por aqui você já está vendo que a Terra é muito grande com relação a essa distância que separa ela e o satélite, tá? E que o satélite é muito pequeno com relação a essa distância que separa ela e a Terra, tá? Então, ou seja, a Terra poderá ser considerada como uma partícula? Não, porque o seu raio não pode ser desprezado em comparação com a distância de 500 km. É o que a gente está vendo aqui, ó, tá? O raio dela é muito grande em relação à distância de 500 km, tá? Então, ou seja, não pode ser desprezado. Nesse caso aqui, a Terra não é uma partícula, é um corpo extenso, tá? Letra B. E o satélite pode ser considerado como uma partícula? No caso dele, sim, pois o seu raio é de 10 metros. O seu raio de 10 metros é desprezível em comparação à distância de 500 km, tá? A gente está vendo aqui, ó, que é muito pequenininho, tá? E é porque está fora de escala também, né? Não era nem para estar enxergando ele aqui, ó, tá? Eu só deixei aqui um ponto aparecendo aqui para a gente ter noção, tá? Para a gente conseguir visualizar. Mas aqui também está tudo fora de escala. A Terra seria muito maior do que isso, em relação a essa distância, tá? A distância seria um pouco menor do que está aqui. E esse satélite aqui praticamente a gente não ia conseguir enxergar, tá? Mesmo assim, a gente está vendo a Terra é um corpo extenso em relação a essa distância, e o satélite é uma partícula, né, em relação a essa distância. Então, ele é muito pequeno comparado com essa distância aqui. Beleza? Nessa outra questão, dois carros A e B deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro A desenvolve 60 km por hora e o carro B, um pouco à frente, desenvolve também 60 km por hora. Tá? Então, a distância entre A e B está variando. Então, veja bem aqui, ó. Você tem o carro A, podia ter sido qualquer carro aqui, tá? Mas eu escolhi esses dois. Então, você tem o carro A aqui, que é um táxi, tá? E você tem esse carro B aqui, uma veraneio, ó. Tá aqui na frente. Ou seja, como os dois estão no mesmo sentido, tá? Ou seja, os dois estão se deslocando para cá, ó. Certo? Para cá. Estão no mesmo sentido e estão na mesma velocidade. Então, a distância entre eles o tempo inteiro permanece o quê? Inalterada, tá? A distância entre os dois carros não se altera. Esse aqui vai sempre enxergar esse outro aqui, ó, um pouco à frente. Vai sempre enxergar a mesma distância, se os dois permanecerem com a mesma velocidade. Tranquilo? Essa distância só vai variar se um dos dois variar a velocidade. Se pelo menos um dos dois variar a velocidade, para mais ou para menos. Aí a distância muda. Tranquilo?
Beleza. Para um observador em A, ou seja, um observador nesse carro aqui, ó, o carro B está parado ou em movimento? Tá? Então vamos ver isso. Como a distância entre os dois carros permanece inalterada para um observador em A, o carro B não está em movimento. Isto é, com o referencial em A velocidade de B é nula. Tá? É como se o carro B tivesse o tempo inteiro parado em relação ao carro A. Isso acontece porque eles estão sobre a mesma velocidade. Tá? Então, portanto, o carro B encontra-se em movimento relativamente a um referencial na Terra. Tá? Ou seja, esse carro aqui está em movimento, mas um referencial na Terra. Alguém que tivesse parado aqui, né, aqui fora do veículo, veria o veículo em movimento. Tá? Mas está em repouso relativamente a um referencial no carro A. Então, ou seja, ele pode estar em movimento em relação a quem está aqui fora, parado, em pé, na terra, na calçada aqui verde. Tá? Mas ele vai estar em repouso em relação ao carro A. Isso acontece porque eles têm a mesma velocidade. Tranquilo? Beleza? Nessa outra situação, ó, uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Tá? Para essa pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? E para uma pessoa parada no solo, em frente à janela, qual seria a trajetória da pedra? Tá? Pessoal, essa daqui estava verificando as resoluções e teve bastante divergência, tá? Algumas pessoas disseram uma coisa, outros disseram outra. Então vamos tentar entender aqui, tá? Não é tão complicado não. Então vamos ver esse primeiro caso da pessoa que está no ônibus. Então essa é a situação, tá? Que é a pessoa que está dentro do ônibus, tá? Que se movendo com velocidade v, tá? Nesse sentido. Aqui você tem a pedra que vai estar caindo, tá certo? E aqui você tem a pessoa que está parada fora do ônibus, tranquilo? Então, para essa pessoa que está aqui, ó, dentro do ônibus, o que é que ela vê? Ela vê isso aqui, ó, tá? Ela vê a pedra cair, ó, de forma retilínea, tá? Verticalmente aqui, ó, retilínea, tá certo? E ela vê também essa pessoa aqui, que está fora do ônibus, se deslocar para trás de forma retilínea. Por isso que eu botei aqui, ó, menos v, a velocidade negativa. Negativo significa apenas a direção contrária, tá? Já que a direção desse aqui é para frente, a direção desse aqui é para trás. A direção não, aliás, o sentido. O sentido desse é para frente, o sentido desse aqui é para trás, tá certo? Então, ou seja, essa pessoa vai ver a pedra cair de forma retilínea, tá? Ela vai estar, se ela olhar para a pedra ao lado da janela, ficar olhando a pedra cair, ela vai ver a pedra cair de forma retilínea, tá? E aí eu complementei a informação afirmando que ela vai, se ela enxergar que a pessoa que está na calçada, vai ver a pessoa se afastando para trás de forma retilínea também, tranquilo? Agora, para a pessoa parada no solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? No caso é essa pessoa aqui, ó, ponto de vista dela. Então a situação já é essa, ó. Então é isso que ela vai ver, ó. Então, ela vai enxergar a pessoa que está no ônibus se deslocar de forma retilínea, mas quanto à pedra, ela vai enxergar esse movimento oblíquo, tá certo? Por que esse movimento é oblíquo? Essa pedra aqui, ó, ela tem duas velocidades para essa pessoa aqui, ó. Ela tem a velocidade vertical, ou seja, ela está caindo, mas ela também, ó, ela é solta aqui, a velocidade inicial dela é a velocidade do ônibus, que é uma velocidade horizontal. Então, tanto ela tem velocidade horizontal, como ela tem uma velocidade vertical. Por isso que ela faz esse movimento oblíquo para essa pessoa aqui, ó, tá? Mas como essa daqui, ó, ela está no mesmo referencial da pedra que ela soltou, tá? Então, ou seja, o que que acontece? Para ela não haverá essa velocidade horizontal, porque ela está dentro do veículo, tá? Então ela se desloca para frente, assim como a pedra também se desloca para frente. Então a única coisa que ela vê é essa velocidade vertical aqui, ó, ela caindo. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aí que a gente responde. Valeu, até mais.